Oi, eu já vou começar pedindo desculpas dessa minha voz fanha, é porque o frio chegou aqui no Japão. E eu não sei, na verdade, se é frio, se é kafunshou, que é uma alergia que dá, vira e mexe na gente aqui, mas eu quero gravar esse vídeo pra vocês hoje. Como vocês já viram aí no título, eu vou falar pra vocês o passo a passo que eu fiz para renovar e tirar o visto do Enio de turista lá dos Estados Unidos. Por que que eu tô gravando esse vídeo? Desde que eu cheguei aqui no Japão, todas as pessoas que eu conheço que têm o visto de turista falam a mesma coisa pra mim. Até aquelas que não têm falam que é super difícil de tirar, tem que comprovar o dinheiro na conta, você tem que tirar um extrato bancário e pedir pro banco traduzir para inglês para levar para eles, você tem que ter pelo menos 400 mil ienes na sua conta. Enfim, são várias informações que as pessoas falam e eu sempre fiquei com a pulga atrás da orelha porque eu já tenho esse visto, eu tirei no Brasil há 10 anos atrás e não foi nada disso. E por que que aqui no Japão, que é um país mais desenvolvido, teria que ser mais fácil de tirar, é mais difícil? Eu fiquei pensando nisso e resolvi simplesmente não absorver essa informação e tirar da mesma forma que eu fiz quando eu estava no Brasil. O meu visto de turista vai vencer agora em dezembro e o Enio não tem visto. Então eu já aproveitei, renovei o meu e fui junto com ele para tirar o dele. A primeira dica que eu já vou dar aqui para vocês é: tentem ir em mais de uma pessoa da família, por exemplo, casal. Vamos lá. A única coisa que você tem que fazer é provar pra eles que você realmente tá querendo ir lá turistar. Fora isso, não precisa provar que tem dinheiro, que não tem, se sabe falar inglês, se não sabe. Eles estão querendo isso aqui seu, ó, turismo. Então, eu vou te falar o passo a passo do que você tem que fazer. Você vai entrar nesse site que tá aqui embaixo, é o portal US Travel Docs. Nesse site, você vai criar o seu login, vai preencher todos os seus dados, passaporte, enfim, tudo que pedir para você ali. E é ali que você vai agendar a sua entrevista. Lembrando que para agendar a sua entrevista, primeiro você tem que pagar a taxa do seu visto. É uma taxa de 185 dólares, que vai dar mais ou menos aí uns 27 mil ienes. Depois de pagar essa taxa, você vai conseguir agendar a sua entrevista na data e horário que você quiser. Depois disso, eles vão te perguntar se você quer pagar a taxa do Express Delivery. O que é isso? O Express Delivery é o método que eles usam para devolver o seu passaporte via correio. Ele é o mais rápido e você não precisa perder tempo de ir até lá ao consulado buscar. No nosso caso, a gente foi no consulado de Osaka, então ele é um pouquinho longe daqui de casa e a gente optou por essa opção. Essa taxa do Express Delivery, se não me engano, é de 3.100 ienes. E eu acho que vale muito a pena só de não ter essa preocupação de ter que ir até lá buscar. Agora que você já agendou sua entrevista, é só esperar e juntar os documentos que você precisa. Pega a caneta e o papel, hein? Que lá vem a lista. Mentira, tô brincando, não tem lista nenhuma. Os documentos que você vai precisar, que eu acho que é o mais importante, é a foto. A foto tem que ser com fundo branco, galera. Aqui no Japão a gente tá acostumado que todas as fotos que a gente tira, o fundo é azul. Pois então, pro visto americano, a sua foto tem que ser no fundo branco. Mas não tem problema, se você esquecer, lá dentro do consulado eles têm uma maquininha própria para tirar uma foto dessa. Se você usa óculos de grau, sem óculos de grau, chapéu ou qualquer outro acessório, só você e uma roupa escura. O seu passaporte válido por até 6 meses, a sua DS-160, que é aquele formulário que você preencheu lá no site, impresso, o e-mail de confirmação da sua entrevista, e quando você agendou lá no site, você recebeu no teu e-mail. Então você vai imprimir esse e-mail e vai levar para eles, porque ele tem um código de barras e é esse código de barras que eles vão usar. Uma cópia frente e verso do seu Zairukado. E é isso, gente. E é isso. Não precisa de extrato, não precisa de carta, não precisa de passagem comprada, não precisa de nada disso. Vocês só vão com esses documentos para lá. Como eu já falei aqui, nós fomos no consulado de Osaka, então eu vou falar a experiência que a gente teve. O consulado lá é um prédio pequeno, tem algumas coisas que você não pode levar para entrar lá no consulado, que quando você recebe essa confirmação de entrevista e tudo mais, lá embaixo vai ter tudo escrito direitinho, o que você pode e o que você não pode levar. Seus documentos você tem que levar numa pasta transparente, enfim, eles têm uma série de coisas de segurança, assim, para você entrar lá no prédio do consulado. Você vai passar por um raio-x ali, vai colocar suas coisas, carregadores, baterias, tudo você tem que tirar, enfim.
Estados Unidos, né, queridos? Aí você já vai lá pro terceiro andar do prédio para tirar sua biometria, mostrar sua foto. Se você já não tiver sua foto ali, é nessa hora que você vai tirar. E aí eles vão pedir o seu zarucado para confirmar que realmente é você e pronto. Agora é a hora da entrevista. Nós fomos na entrevista segunda-feira agora, dia 23. Hoje é dia 28, sábado. Então não faz nem uma semana que isso aconteceu. E o que eu posso dizer é, foi muito tranquilo. Só achei estranho porque assim, é uma fila, tinham 2 guichês abertos, né, para fazer entrevistas. Você não pode mexer no celular lá dentro, as pessoas não conversam, assim, todo mundo quieto esperando a sua vez. Você escuta tudo que as pessoas estão conversando ali com eles na hora da entrevista. E pra gente ficou bem nítido que as pessoas que tiveram o visto negado é porque elas realmente se enrolaram ali na hora de responder por que elas estavam querendo ir pra lá. Segundo ponto que eu acho muito importante nessa hora da entrevista é você ter um emprego fixo. Para eles isso conta muito. Todas as pessoas que a gente viu que estava sendo negado ali, ou é porque não tinha emprego, ou porque estava se declarando estudante e não trabalhava por causa disso. Você ter um emprego fixo já conta muito. Agora chega de enrolação e vamos para as perguntas que eles fizeram pra gente. A primeira foi perguntando qual língua que a gente queria ser entrevistado. Essa é a facilidade. A moça falava inglês, obviamente, japonês e espanhol. Então, para você brasileiro que tá com medo de tirar visto porque você não fala nem inglês e nem japonês, fica tranquilo que acho que ela vai te entender muito bem espanhol. E eu falei que em inglês eu ficaria mais confortável. Ela perguntou o que a gente ia fazer nos Estados Unidos. A minha resposta foi turismo. Ponto. A segunda pergunta dela foi se a gente tinha um trabalho e onde a gente trabalhava. E eu respondi só o que ela perguntou. Sim, eu trabalho em tal lugar. E aí ela perguntou do Enio, eu respondi que nós trabalhávamos juntos no mesmo lugar. Terceira pergunta, se a gente entendia bem japonês. Eu falei que realmente a gente entende muito bem, mas a gente não consegue falar tão bem assim. Quarta pergunta, quanto tempo de Japão a gente tinha? Quinta pergunta, se nós temos algum membro de família aqui morando no Japão além da gente. E aí eu falei que não, porque realmente sou só eu e o Enio. Essa foi a entrevista. Eu acho que se durou um pouco mais de 5 minutos, nem isso, foi muito. Na hora que acaba a entrevista, eles já são obrigados a te falar se você teve o visto aprovado ou negado. Porque eles também não podem pegar o seu documento e ficar com ele ali se eles não vão te dar o visto. Então você precisa entregar o seu passaporte só se você foi aprovado. Se você tiver o seu visto negado, a única coisa que eles vão fazer é te entregar uma folha com alguns motivos pelo qual você pode ter sido negado. Mas eu nem sei o que está escrito nessa folha, porque o nosso visto foi aprovado. E aí ela já fica com toda a documentação que tá ali na sua pasta, junto com o passaporte, e é isso. Como a gente pagou esse Express Delivery, meu passaporte já chegou ontem, sexta-feira. E é isso. Gente, uma coisa que eu quero falar pra vocês, por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui. Não tenham medo de se jogar, de fazer as coisas, de irem atrás, principalmente de visto, documentação, sabe? Porque alguém falou que é difícil, alguém... Não, só mete a cara e vai. Pode ser que você seja negado? Pode ser. A gente não quer fazer nada demais, a gente só quer ser turista e passear pra lá. Ou então fazer alguma escala, alguma coisa do tipo. Não tenham medo de fazer. Não fiquem pagando para as pessoas. Se quiser pagar, se sentir mais confortável, tudo bem. Mas o preço que você vai pagar para uma pessoa é o preço do teu visto, cara. Você vai pagar 2 vistos para você só no teu trabalho de fazer ou porque você tem medo. E às vezes você até paga para uma pessoa e a pessoa faz você ser negado. Não faz muito sentido, né? Então, galera, acreditem em vocês. Vai lá, preenche tudo certinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu tento ajudar vocês, tá? Como eu falei, e vou falar de novo, o meu caso é um caso, o de vocês pode ser outro. Mas assim, vai, explica direitinho. Se tiver com medo, fala em espanhol, pede pra pessoa, ela vai entender vocês. Só vai. E vamos pra Disney, galera. Vamos todo mundo pra Disney. É isso aí. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha ajudado vocês de verdade. De novo, se precisarem de alguma coisa ou tiverem alguma dúvida, comenta aqui que eu respondo todo mundo nos comentários. E eu espero vocês no próximo vídeo, agora com visto. Renovado, né? Porque eu já tinha. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.